Boa tarde, amigos do Face. Eu sou Adriano Pereira, técnico em reabilitação e terapeuta holístico. Nessa tarde de domingo, dia 13 de março de 2016, estou aqui para falar com vocês sobre dependência química. O que é a dependência química? A dependência química ela é uma doença crônica, progressiva e não tem cura, é incurável. Ou seja, a pessoa no momento que desenvolve a dependência química, ela está cometida de uma doença crônica, no qual se faz o tratamento, mas não cura a doença. E ela é progressiva porque no momento em que a pessoa desenvolve a dependência química, assim, ela não consegue mais voltar a ser o que era antes, em nenhum estágio da vida. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa ela começa a utilizar drogas e se torna dependente químico, a única possibilidade dela tratar a doença é parar o uso. E com parar do uso da substância psicoativa, ela aprende a viver novamente sem o uso da substância. Segundo pesquisas internacionais, principalmente feito nos Estados Unidos, chamado pesquisa longitudinal, que é um tipo de pesquisa que ela visa guardar dados durante a vida inteira de uma pessoa e depois se fazer conjecturações sobre a vida da pessoa. Então, segundo essas pesquisas longitudinal, existem 3 características similares às pessoas que desenvolveram a dependência química, segundo organizadores e pesquisadores que fizeram essa pesquisa longitudinal, são 3 características peculiares nas pessoas que são dependentes químicos. Evidentemente que cada pessoa ela é diferente, e se mostra de maneira diferente com o utilizo das substâncias químicas. Mas o que os pesquisadores encontraram no perfil foi o seguinte: que as pessoas que desenvolveram a dependência química na pesquisa longitudinal, elas eram pessoas independentes de outras pessoas, ou seja, elas não precisavam de outras pessoas para viver. Elas sempre fizeram suas coisas a partir das suas escolhas, sempre vivenciaram coisas sozinhas, ou seja, não tinham dependência de outra pessoa, nem de afetividade, nem de coisas mais peculiares durante o dia a dia. Segundo, elas eram pessoas que sempre começaram a quebrar regras sociais, ou seja, elas não gostavam de seguir regras determinadas pela sociedade. Desde cedo tinham o hábito de quebrar regras. E a terceira característica que também foi peculiar é o que diz respeito à projeção, ou seja, essas pessoas elas apresentavam a característica da seguinte forma: elas nunca se assumiam como responsáveis de coisas que elas fizeram na vida e deram errado. Elas sempre colocavam a culpa em outras pessoas, ou seja, projetava a culpa em outras pessoas. Ela nunca era a responsável pelo ato que fez, e sim as outras pessoas. Então as outras pessoas eram culpadas. Essas 3 características elas foram achadas de forma peculiar nos dependentes químicos e nos leva à seguinte questão: se vai fazer tratamento de uma pessoa que desenvolveu dependência química, a gente tem que de fato trabalhar o inverso dessas 3 questões peculiares. Por quê? Porque se isso é uma questão de personalidade, então deve ser trabalhado com ênfase no comportamentalismo, a submissão de regras, a dependência de outras pessoas, no caso, e o aceitar, o assumir as suas responsabilidades, porque senão o tratamento não funcionará. Evidentemente que o primeiro passo para um dependente químico fazer o tratamento é a aceitação de que ele detém uma doença crônica e progressiva e que não tem cura e só tem tratamento,
mas que ele deve se aceitar como dependente químico, ou seja, que ele tem uma doença e deve viver de maneira diferente das outras pessoas. Se não há esse processo de aceitação, de rendição, né, assim, o tratamento se torna difícil, né, porque o primeiro passo seria a pessoa se aceitar como dependente químico. Aceitar também a questão de que ela não vai ter a mesma vida das outras pessoas, né, nem andar nos mesmos lugares que as outras pessoas andam, né, porque ele é um dependente químico, mesmo deixando de usar e durante um período de tempo ele não pode se expor tanto a fatores de estímulo, né, fatores ambientais, emocionais, né, e outros. É bem verdade que é difícil você querer tratar uma pessoa se ela não quer, né? Então também depende do querer da própria pessoa fazer o tratamento. Evidentemente que no período de tratamento há uma ambivalência, né, entre querer deixar de usar e querer usar novamente, evidentemente. Evidentemente também que com o apoio de outros profissionais isso pode ser trabalhado, né, porque também é uma questão de comportamento, né, assumir novas atitudes perante a vida, assumir novas perspectivas de vida, né, assumir que deve viver diferente, porque a vida dele não é só dele, também as outras pessoas dependem do bem viver dessa pessoa que está em processo de recuperação, né? A família ela se torna codependente no momento em que a família começa a viver a vida do dependente. E aí ela começa a adoecer e a apresentar alguns sintomas particulares que são mostrados dentro da vida de um dependente químico. Não é necessário nós trazermos a culpa de algumas coisas que acontecem com as outras pessoas. Nós podemos assumir as nossas responsabilidades e as nossas culpas, né? Mas a gente não deve viver a vida pela outra pessoa. Se uma pessoa decide viver um determinado estilo de vida, ela está assumindo a responsabilidade de viver dando certo ou dando errado, né? Isso não vai, a nossa presença dentro da vida dela não vai mudar isso, porque é uma questão de escolha, né? Evidentemente que o dependente químico, depois que desenvolve o processo de dependência química, ele não tem mais poder de escolha, porque o que é a dependência química? É a perda do controle da pessoa que usa a substância química em sua vida. Ela começa usando, depois ela vai abusando e depois ela desenvolve a dependência química. É todo um processo, e isso advém de vários fatores, né? Os fatores ambientais, que é o local onde ele vive, as pessoas que ele convive, a predisposição genética, que é os genes que ele traz dentro das células, geneticamente falando, ou seja, se tem parentes na família que já são usuários, são dependentes, então ele tem uma predisposição a desenvolver também a dependência química. Problemas psicológicos, né, de autoestima, por exemplo, a pessoa que não vive uma vida feliz, não acha que tem importância para as pessoas, não se acha produtivo, isso pode influenciar eles a uma espécie de fuga, e ele pode procurar nas drogas a resposta, e aí é onde ele também costuma desenvolver a dependência química. Então é uma doença multifatorial, né, onde a pessoa que está em processo de tratamento deve ser trabalhada em todos os seus aspectos, né, bio, psicossocial e espiritual, entendeu? Porque assim ela vai conseguir trabalhar a sua dependência. Algumas pessoas precisam de mais ajuda, por isso elas devem ser internadas e começar o processo de recuperação, em processo de internação. Outras pessoas estão só no período de uso ou abuso, com orientações ambulatoriais, ela começa a deixar e aí ela pode de fato começar a viver sem o uso das drogas. Cada caso é um caso, cada caso tem as suas particularidades e individualidades, ok? Boa tarde para vocês, um bom final de semana e até logo. E na crédito.